Um juiz de Santa Catarina proibiu a realização de um plebiscito informal de uma consulta popular sobre a separação do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul para formar um novo país, o movimento Sul é Meu País. Ele proibiu. Eu quero defender nesse vídeo que a lei não tem autoridade para exercer essa proibição e que deveria existir na Constituição um mecanismo explícito que permite a separação das pessoas, dos povos, do país para a formação de um novo país, ou se não quiserem formar um novo país. Em outras palavras, deveria haver o direito de não consentir com a Constituição. E se esse direito não existir na Constituição, ela não é lei, ela não é Constituição, ela é um título de propriedade, onde os governantes declaram que são donos do povo. Eu sei, é uma tese estranha. A maioria das pessoas se acostuma com a ideia de que seja lá o que for que está na lei, está certo. É a lei, afinal de contas, você não pode questionar a lei. É o positivismo. Aquilo que o legislador diz que a lei deve ser obedecida porque é a lei. Como assim a lei pode ser ilegítima? Pode. E para justificar essa decisão, esse juiz de Santa Catarina traz um entulho jurídico, que é a Lei 7170, lá de 1983, assinada pelo ditador militar João Figueiredo, para então proibir a separação de pessoas. Aí já é quase uma confissão. Vamos puxar a lei criada para um ditador para impedir que pessoas se separem deste país. Aí a gente já vê que, peraí, talvez a minha tese se engrene um pouco. Existem certas coisas que a lei não alcança. O parlamento, o governo, o congresso, o presidente pode passar uma medida provisória que ordena, por força de lei, que o oceano evapore? Não pode. Um juiz pode emitir uma decisão jurídica que ordena que a Lua troque de lugar com Marte? Não pode. Existem leis, existem fatos da natureza, da verdade desse universo, que não estão sujeitos à opinião do juiz ou à caneta do legislador. Não importa a opinião deles, não importa a lei que eles passem sobre isso, essas verdades não vão ser alteradas. Agora, será que existem essas verdades sobre o ser humano? Existem. São os direitos naturais. E esses direitos naturais você tem não porque o governo autorizou, não porque algum legislador canetou isso num pedaço de papel, mas pelo mero fato de que você existe a um ser humano. E esses direitos são a vida, a liberdade e a busca de felicidade. Eles existem porque você é um ser humano. E tentar argumentar contra eles, se alguém tentar argumentar contra eles, ele está aceitando esses três direitos. Implicitamente. Porque se você tenta argumentar contra alguém, se você tenta dizer que não, você não está vivo. Bom, mas você está vivo para dizer isso. Então você, como um ser humano, está vivo tentando fazer esse argumento. Não funciona. Bom, então as pessoas não são livres, mas você usou a sua liberdade para fazer esse argumento. Alguém te forçou, alguém te obrigou? Não, você é livre e fez esse argumento. Eu quero argumentar então que as pessoas não são donas do seu próprio corpo, não são controladoras de sua própria pessoa. Elas não deveriam ser. Bom, mas você usou o seu controle sobre você mesmo, a sua autopropriedade, para afirmar isso. Você se autorrefutou, meu amigo. Então, e as pessoas não podem buscar felicidade, mas por que você fez esse argumento? Porque você queria buscar algum tipo de felicidade, algum tipo de satisfação, ou no mínimo evitar um desconforto. Não há lei, não há lógica em criar uma regra qualquer que diga seres humanos não são livres. Ora, e quem fez essa lei? Quem botou essa caneta no papel e disse esse sujeito não é livre para fazer isso? Ele fez isso porque foi obrigado? Não, ele com o exercício da sua autoliberdade, da sua autopropriedade, declarou então que os outros não são livres. Essa declaração, na prática, é uma declaração de eu sou livre e vocês não. Eu posso dizer que vocês não são livres. Porém, vocês não podem me desautorizar para dizê-lo. Tirania. Uma lei que não estou dizendo que este juiz que fez isso é tirânico. Não, ele meramente fez valer uma lei tirânica promulgada por um ditador militar na época de uma ditadura. Estas pessoas são propriedade do Estado e não podem se retirar. É isso que a lei diz. Estas pessoas são propriedade e obedecerão às regras aqui instaladas e não têm o direito de não consentir. Isso é tirania. Aí a pessoa diz, não, mas o poder da Constituição emana do povo, tá lá. Depois daquele preâmbulo desastroso que é a nossa Constituição, vai ler o preâmbulo da Constituição. É um desastre, acaba ali. Depois daquilo você podia falar, tudo que vem depois disso falhou. Mas não, vamos lá. Artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo. Eu odeio essa palavra, emana. É uma ação passiva. Você só tá lá, aparentemente emanando poder. Você não consegue, como se você não conseguisse se controlar. Você não consegue
possivelmente se impedir de emanar poder. Você tá lá e... Putz, você autorizou um governo. É uma sanha, é um instinto. Óbvio que não. Isso, se for colocado como passivo, significa então que as pessoas são meros cones. Um bando de gente que é incapaz, então, de não consentir com o governo. Pergunto, então, quem fez essa lei? Quem escreveu isso? Escreveu isso um ser humano livre, que escreveu uma coisa que não faz sentido lógico. Se o poder emana do povo, ele emana do povo porque o povo quer. Porque é da sua liberdade, que não é concedida pelo governo, que não é autorizada ou protegida pelo governo, mas pré-data, pré-existe o governo. Porque se os seres humanos não são livres, como então eles criaram um governo, eu pergunto? Como? Como que seres incapazes de decidirem por virtude do seu próprio raciocínio tomam uma ação, como que esses indivíduos criaram um governo, eu te pergunto? Óbvio que eles são livres. Então tá. Então já vemos que isso aí tá errado. Primeiro artigo da Constituição, inconstitucional. Boa. Parabéns, gente. Muito bom. Começamos legal. Então, o povo pode autorizar o governo. Mas se o povo pode autorizar, ele pode desautorizar. Ele tem a opção. Porque se não tivesse, não há sentido sequer falar disso. Então o povo deveria ter a capacidade legal, a capacidade jurídica de falar ao Estado, eu lhe desautorizo, saia da minha propriedade na qual você entrou. Não sou eu que devo sair do Estado. Não sou eu que devo me retirar desse país. É esse Estado que alegou jurisdição sobre a minha pessoa, sobre a minha propriedade, sobre o suor da minha testa e sobre a dor das minhas costas. Foi esse Estado que alegou essa propriedade sem a minha autorização. Eu lhe desautorizo, saia. Isso é um direito humano. E nenhuma Constituição tem autoridade, nem tem a lógica de querer reger sobre isso, assim como essa Constituição não pode ordenar que o oceano evapore. É uma insanidade. Então, se as pessoas têm o direito de autorizar o governo, elas elas têm o direito de desautorizar e então cometer uma secessão. Falar, nós não queremos participar. Nós não queremos mais autorizar esse governo, nós não queremos mais participar dessa estrutura estatal. Eu não tenho nenhum problema com a população, não confundo. Não confundo a população do Brasil com os lugares do Brasil, com a estrutura República Federativa Brasileira. Eu não tenho nenhum problema com as pessoas, eu respeito elas insanamente, eu gostaria que todas elas fossem livres. Eu gosto muito dos lugares que eu fui. Agora, o meu problema é com a República Federativa do Brasil, que não me perguntou se autorizo, presumiu que eu autorizei e não me dá a autorização de não fazê-lo. Configurando, então, uma relação de propriedade entre a República Federativa e eu, como se eu fosse propriedade deles. Não sou, evidentemente. Aí vem, mas espera. O poder emana do povo. Que povo? Povo é só um coletivo de indivíduos. Não pode haver povo se não existem indivíduos. Povo é o coletivo dos indivíduos. Você fala, não existe indivíduos, apenas povo. Não, mas o povo é composto de indivíduos que não existem. Ué. E se alguns indivíduos não querem autorizar o Estado, eles não são o povo? Não vale. Vocês não autorizar, mas vocês não são o povo. Ou quem autoriza é o povo. Então a Constituição rege sobre o povo. Quem não autorizou, não gostou, não é problema. O problema é meu. De novo, não faz sentido. Ah, mas então, não, vocês não são o povo. Bom, se quem não autoriza não é o povo, então pergunto, a jurisdição da Constituição está em cima de quem não é o povo? Se o poder emana do povo, e quem não autoriza não é o povo, quem não autoriza não está sob a jurisdição da Constituição e pode se retirar quando quiser. Esse é o problema quando você começa a usar poder emana do povo. Não. Supostamente, a grande desculpa que nós fomos ensinados é que nós, indivíduos, entregamos algumas das nossas liberdades para o governo. Rebobino. Entregamos algumas das nossas liberdades. Eram nossas antes do governo existir e antes dele decretar qualquer coisa. Eram nossas e nós entregamos. Em troca de uma segurança. E que bela segurança. 60 mil homicídios por ano. Muito bom, gente. Vamos, time. Nós entregamos em troca de segurança. Então, se elas são minhas, eu posso pegar de volta. Essa é a lógica básica que eu estou pedindo aqui. Se o Estado não me autoriza a não mais consentir com ele, ele não é um Estado democrático, ele não é uma república, ele é uma ditadura, ele é uma tirania que me ordena obedecer, senão eu seria enjaulado. Se essa casa que o Estado finge ser de proteção não tem uma porta, ela não é uma casa, ela é uma jaula. E se o Estado não autoriza uma secessão,
Ele está alegando propriedade sobre os cidadãos. Eles não são cidadãos, eles não são participantes, eles são gado. A Lei 7170 não tem sentido lógico. Ela não deveria existir. Ela é uma afronta à mera noção de direitos naturais que são invocados por quem criou essa lei. Porque eu gostaria, então, se você quer afrontar os direitos naturais, renuncie aos seus. Não vai? Então seja coerente. Ou pelo menos admita que esta é uma lei tirânica. Dúvidas nos comentários? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.